do Senhor Jesus, que Deus abençoa a cada um nesta hora. A palavra de Deus no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 20, nos diz o poder da fé. E diz assim as Sagradas Escrituras: e passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração e credes, recebeste, e será assim convosco. Tudo quanto pedires em oração e creres, recebestes, e será assim para convosco. Que palavra, né, irmão? A palavra do Senhor, ela está dizendo para nós nesta mensagem sobre o poder da fé. Que maravilha, irmão, quando nós usamos a fé como uma ferramenta de poder, de uma ferramenta para nós usarmos. A fé não é algo para ficar guardado dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa. A fé é algo para ser usado. E a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui: e passando Jesus pela manhã, ali com os seus discípulos, né? E um dos seus discípulos viram agora para Jesus e disse: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secara desde a raiz. Então, eles lembraram que quando Jesus foi àquela figueira, Jesus foi ali para pegar um figo para se alimentar. Jesus, chegando ali, ele queria ver frutos naquela árvore. E eu aprendo com esta palavra que ele, não vendo fruto ali, Jesus falou para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Porque a árvore que não dá fruto, irmão, a árvore que não dá fruto, né, é uma árvore que foi amaldiçoada ali. Jesus amaldiçoou aquela planta porque ela não estava dando fruto. E Deus, ele te chamou também para você, irmão, não ser uma figueira como esta. Deus não nos chamou para ser uma figueira sem fruto. Deus nos chamou para que a nossa árvore, ela possa dar fruto, para que a sua vida possa produzir, para que a minha vida possa ser uma árvore, uma vida produtiva. E Deus nos chamou para isso. E a Bíblia diz que aqui Pedro, lembrando, falou: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou, né? Ela secou, mestre. Ao qual Jesus diz: tem fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crê, assim se fará. Jesus estava querendo aqui, irmão, dar uma aula de fé, de poder para os seus discípulos. E Jesus vira para Pedro e fala assim, junto com os seus discípulos: olha, se alguém disser a este monte, lança-te daqui para o mar. Jesus falando, se alguém disser ao monte, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Oh, meu Deus! O monte aqui que Jesus está falando, não é? É o monte, talvez, que você está aí na tua frente. É o problema, é a dificuldade, é a falta de ânimo, é o desânimo. O monte que Jesus está falando, é isso que está impedindo a tua vida. Mas Jesus virando agora para Pedro, falou, olha, para os discípulos, e falando assim, olha, se alguém disser a este monte e não duvidar, porque a dúvida, irmão, é que impede a nossa vitória. A dúvida é que impede as nossas conquistas. E Jesus estava dizendo agora para Pedro. Jesus virou e falou assim, olha, se alguém falar para este monte e não duvidar no seu coração, mas crer, assim será feito. Assim será feito. Pois vos digo que tudo quanto pedires em oração, Jesus falando, eu vos digo que tudo quanto pedires em oração, olha bem, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Que maravilha, irmão. O que você quer pedir nesta hora? O que você quer pedir neste dia? Faça o seu pedido, pois os céus estão abertos. Faça o seu pedido e os céus vai responder. Né? Você vai agir e o céu vai reagir. O céu sempre reage, irmão. O céu não fica sem reação. Quando nós usamos a nossa ação, o céu, ele reage. O céu reage às nossas ações. Quando você age, o céu reage. Quando você age, o céu reage. Olha que maravilha. Grava isso. Grava isso no seu coração, né? No nome do Senhor Jesus. Então age que vai haver uma reação. Como Jesus reagiu pelaquela figueira, falando com ela, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ela secou até as raízes, né? E ali Jesus deu um exemplo de fé. Jesus deu um exemplo de fé para nós. E que Deus os abençoe, irmão. Sou o pastor Joaquim, pastor aqui da Assembleia de Deus da Graça. Se localiza aqui na rua Licínio Pereira Cortes 360, Ipiranga, Juiz de Fora, Minas Gerais. Que Deus vos abençoe. Mas vai aí e assine o nosso canal. Canal esse do pastor Joaquim Carlos Lopes, aí no YouTube. Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.